Muito bom dia, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Você está assistindo ao canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara e eu me chamo Pastor Kennedy e gostaria de nessa manhã compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. O texto que Deus colocou em nosso coração para falar está no Salmo 32, versículo 3. Esse versículo diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Todos nós sabemos, queridos, que o ser humano ele está sujeito a passar por muitos vales emocionais. Esses vales emocionais são precisamente a depressão. A depressão é chamada por alguns de a noite escura da alma. É quando todas as luzes da alegria se apagam, é quando todas as esperanças desaparecem, as motivações já não existem mais, é quando qualquer esforço parece difícil demais para se realizar, é quando as alegrias que nos cercam já não fazem mais sentido para nós. De fato, como disse um certo escritor, a depressão é o demônio da meia-noite. É algo que nos assalta, aflige e maltrata. Faz com que a vida perca completamente o sabor e desejos de morte passem a imperar nos corações. Mas a boa notícia, querido, é que há solução para a depressão. E essa solução, ela vem quando a boa mão do Senhor nos alcança e nos renova para que nós possamos prosseguir adiante. Davi era um homem de Deus. Davi servia ao Senhor e foi chamado pelo próprio Senhor de homem segundo o seu coração. Mas houve momentos ruins na vida de Davi. Momentos onde Davi se distanciou do Senhor, onde Davi desprezou o conselho de Deus, onde Davi seguiu as mais tortuosas intenções de sua alma e pecou contra Deus. E um dos mais terríveis episódios da vida de Davi é quando este enamora-se por uma mulher formosa chamada Batseba. Esta banhava-se em sua casa e do alto do palácio o rei a avistou. A achou belíssima e desejou que ela fosse trazida. Ali ele deitou-se com aquela mulher. Passados alguns dias, chega-lhe a notícia de que a mulher está grávida. Ela manda avisar ao rei. O rei se vê diante de um terrível problema, porque ele havia acabado de cometer adultério e ele não conseguiria ocultar o seu pecado. Ele não conseguiria disfarçar. O esposo daquela mulher era um dos seus valentes, Urias. Estava no campo de batalha lutando as guerras do Senhor. O rei, então, no desejo de ocultar o seu pecado, ele resolve chamar aquele homem para que ele venha até a sua própria casa. O rei quer saber notícias do campo de batalha. O homem vem, e o plano do rei é que ele se deite com sua própria esposa e dessa maneira ele levantaria uma mentira de que o filho seria então do valente Urias. Mas sendo um homem nobre, Urias não quis fazer isso. Urias não conseguia compreender, não conseguia assimilar a ideia de que ele tivesse aquele tamanho privilégio enquanto os seus companheiros estavam no campo de batalha sofrendo. Davi então tenta uma segunda vez, convida o homem para um banquete, o embriaga na esperança de que ele vá para a sua casa e deite-se com sua linda mulher. Mas nem mesmo assim Urias
cede àquela artimanha. Finalmente, o rei o envia novamente ao campo de batalha, munido de uma carta que deveria entregar ao general, ao comandante. E ali naquela carta dizia que no pior momento da batalha, Urias deveria ser deixado sozinho para morrer. Assim acontece, e aquele homem perde a sua vida. Quando chega a notícia do rei de que aquele homem fora morto, bem como muitos outros soldados, para acobertar o pecado do rei, Davi então diz que isto não pareça mal aos olhos dele. Que infelizmente alguns homens morrem durante a batalha. Mas diz o texto que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. O salmo que nós acabamos de ler é um salmo onde Davi se mostra verdadeiramente arrependido do que fez. Onde Davi revela a tristeza do seu coração pelos pecados que ele cometeu. E aí ele expressa: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Há muitas pessoas que estão mergulhadas no lodaçal da depressão, porque o orgulho não lhes permite abrir o coração, falar sobre os seus erros, falar sobre os seus medos, seguir a direção do Tiago, quando este escreveu em sua epístola dizendo que devemos confessar uns aos outros os nossos pecados para sermos curados. Muitas almas estão enfermas, as famílias à volta não percebem, os cônjuges não percebem, mas estão mergulhados em uma profunda depressão, porque calaram os lábios diante das mazelas da alma. Eu quero dizer a você que porventura esteja vivendo esse momento. Não se cale. Quando calamos os nossos pecados, quando calamos os nossos medos, as nossas angústias e não os compartilhamos, nós estamos, de uma certa maneira, acumulando uma terrível pressão dentro de nós. E chegará um tempo que essa pressão poderá ceifar as nossas vidas. As piores doenças não são aquelas que nos fazem gritar de dor. As piores doenças são aquelas que vão crescendo no silêncio. E talvez você que me assiste agora esteja no silêncio. Não confia em ninguém para falar. Não tem coragem de abrir o coração. Não tem um amigo, uma amiga, um parente, um irmão, uma pessoa de Deus, um líder, uma irmã de oração. Me refiro a pessoas de caráter íntegras que não vão divulgar os nossos problemas. Mas às vezes nós estamos nos furtando dessas pessoas, fugindo de abrir o coração e vamos prosseguindo pelo vale da dor. Mas eu quero te dizer nessa manhã, meu amado e querido ouvinte, há esperança para você. Há esperança no Senhor para você. O Senhor conhece todas as dimensões da sua alma. Ele conhece o profundo do seu coração. Ele soube o que é sofrer. E esse Senhor deseja ouvi-lo, deseja aconselhá-lo, deseja tratar sua vida. Meu apelo a você é que você vá ao trono da graça, que você se ajoelhe na presença de Deus e ore e abra o seu coração. E procure alguém que você confia, uma pessoa de Deus, que você possa falar sobre sua dor. E quando você falar, certamente as coisas vão mudar e tudo haverá de ser diferente. Não cale os seus lábios. Não cale os seus lábios.
Senhor, eu quero te pedir nesta manhã que tenha grande compaixão de cada um daqueles que estão assistindo a este vídeo. Fortaleça as suas vidas e lhes dê esperança. Quebre o orgulho e lhes traga humildade para falar sobre suas próprias almas. E desta maneira, Senhor, compartilharem o coração diante de Ti. Que o Senhor levante pessoas confiáveis, pessoas de Deus, pessoas piedosas, que emprestem os ouvidos e o coração, que tenham a habilidade bíblica para tratar da alma das pessoas e dessa forma ajudar alguns que caminham pelo obscuro vale da dor, que estão vivendo a noite escura da alma, a encontrarem o raiar de um dia de graça e luz. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te traga coragem para abrir sua alma, abrir seu coração. E Ele é quem enxugará as tuas lágrimas. Deus te abençoe.